Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 27/7/2025, estamos iniciando mais um culto. Próximo domingo será o primeiro domingo do mês. Se o Senhor permitir, já que estaremos realizando a ceia do Senhor. Então, sendo assim, se o Senhor te convidar a participar, no próximo domingo, se prepare para participarmos juntos. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Leva cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, ó Deus, para que não venhamos a dispersar, para também que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desce do alto dos céus, faça cair por terra toda interferência das trevas, dos homens, que venham tentar impedir ou atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tenha a primazia, Senhor. Faça-se a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Vamos estar orando agora. Coloque a tua petição em pensamento. Deus contempla e responde. Senhor Deus, Pai eterno, coloque essa petição que está sendo formulada agora por esta, ó Deus, que está assistindo, ouvindo. Coloca cada uma das petições que está na minha mão direita. Coloca cada petição aqui dentro dessa caixinha que ainda não foi respondida em Tua presença. E eu lhe peço, Senhor, opera. Haja, Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é cegueira espiritual. Não precisamos de entrar em detalhe a respeito da cegueira física para poder trazer o significado da cegueira espiritual. Todo mundo conhece o que é a cegueira total ou parcial com relação à cegueira física. Então nós vamos colocar aqui em primeiro lugar uma cegueira parcial espiritual. Uma cegueira que ela existe por estar encoberta. Pode ser a pessoa mais ungida do mundo, você pode estar em jejum, você pode estar fazendo o que for. Se Deus resolveu encobrir, você vai estar cego para aquela situação. Você vai estar orando a Deus, Senhor me revela, Senhor me mostra, Senhor abre meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa entender. Porque se Deus não te mostrar, vai continuar encoberto. Um deles está aqui em Números, capítulo 22. Números capítulo 22, não vou ler toda a passagem, apenas do 21 ao 34. Uns reis contrataram Balaão para poder amaldiçoar Israel, e Deus fez o Balaão passar por uma experiência para alertar ele do cuidado que ele deveria tomar em tentar amaldiçoar, em tentar atrapalhar a caminhada do povo escolhido dele. Números capítulo 22, versículo 21, diz o seguinte: assim que os homens contrataram, você pode ler essa passagem toda depois, ela é bonita, vou só nessa parte tópica principal. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. No 22 diz: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário.
Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não se havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que eu fiz que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim na vereda. Eu agora, na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso fareis. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Olha só para você ver que ele questionou se podia ir. Deus permitiu que ele fosse, mas para alertar ele, Deus colocou essa situação na vida de Balaão. Existe um ditado que falam que os animais têm um sentido muito aguçado para o mundo espiritual. E aqui essa jumenta até falou, Deus deu para ela a oportunidade de falar, e ela falou com Balaão: é o costume meu agir desse jeito? Dizem que as pessoas inteligentes, os antigos, observam muito bem a natureza dos animais, o ritmo, o que está fazendo diferente, das próprias plantas, algo que está acontecendo errado. Uma planta ali, sem mais nem menos, murchou, morreu, algum animal morreu estranhamente, está agindo de uma maneira muito estranha, e eles tentam levar para o lado espiritual, se não conseguem encontrar uma justificativa natural para aquela atitude diferente. E aqui, por 3 vezes, a jumenta agiu totalmente diferente do que ela costumava agir. Por quê? Porque foi dado a ela a percepção de ver algo que Balaão não viu. Balaão estava temporariamente cego para essa situação, uma cegueira parcial. Mas se você for observar, ele tinha uma cegueira permanente, porque mesmo com o anjo alertando,
E o anjo falou para ele assim, olha, não fala para ele o que deveria de falar. E realmente ele falou o que ele deveria de falar. Ele não amaldiçoou o povo, mas ele ensinou aos inimigos de Israel como enfraquecer Israel. Ele falou o seguinte, olha, coloca mulheres, coloca pecado no meio do povo de Israel, que eles vão perder a força. Eles vão perder a proteção de Deus. E lá em Apocalipse fala que isso aí é o ensino de Balaão. Os romanos, quando viram que não podiam impedir a caminhada dos cristãos, eles transformaram todo o Império Romano em cristão. Disseram que eles tentaram de tudo para eliminar os cristãos. Não conseguiram. Falaram assim, se a gente não pode ir contra eles, juntemos a eles. Ao invés de a gente eliminar o povo cristão, vamos contaminar essa caminhada do povo cristão. Aí tornou todo o império, tudo coisa imunda, tudo era cristão. Não teve mais distinção. Assim Balaão fez. Quer dizer, mesmo depois de uma situação dessa, Balaão ainda ensina os inimigos como agir contra. Isso acontece muito no meio evangélico. Pessoas que conscientemente, por questão de dinheiro, que Balaão fez por dinheiro, ou por questão de inveja, ou por questão de prestígio, se não consegue atrapalhar de uma maneira rasgada, direta, cria umas armadilhas para atrapalhar a sua caminhada. São cegos porque não sabem que está agindo contra o propósito de Deus. Essa atitude de um cristão é o ensino de Balaão. É esse ensino que foi abominável por Deus. Mas Balaão agiu assim. Primeiro com uma cegueira parcial, porque ele não viu aquilo que a jumenta estava vendo. Depois que ele mostrou uma cegueira crônica ao ensinar aqueles inimigos de Israel como enfraquecer Israel. Tem um outro caso também aqui. Você fala assim, Balaão, mas e o próprio profeta? Segundo Reis, capítulo 18, profeta Eliseu profetizou que uma mulher iria ter um filho. Este filho veio, aí teve um dia que este filho estava no campo com o pai e passou mal. E este filho acabou vindo a morrer. Olha para vocês verem aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Você pode olhar também a história no todo, também interessante, eu vou só no objetivo. 4,18 diz o seguinte: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Ele o tornou e o levou à sua mãe. Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela abardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me mostrou. Olha para vocês verem.
Ele sabia que algo de errado estava acontecendo, aquela mulher aproximando, não era costume, não era natural. Mas como ele não conseguiu entender o que estava acontecendo, ele mandou o servo dele ao encontro. Quando essa mulher chega perto do homem de Deus, ela se lança aos pés do homem de Deus. E o homem de Deus fala para o servo dele: olha, eu percebo que a alma dela está amargurada, ela está atormentada, ela está perturbada, mas Deus não me fez revelar o que estava acontecendo. Pelo fato de ele ser um homem de Deus, pelo fato de ele ser um profeta, pelo fato de que o mundo espiritual está descortinado às vistas dele, nem por isso. Tudo vai ficar transparente para ele. Porque existem certas cegueiras que ela existe por estar encoberta. O Senhor me encobriu, não deixou eu ver. Uma vez, uma profeta questionou a Jandira porque a Jandira falou algo que Deus tinha entregado para ela a respeito, através de um outro profeta. Essa mulher virou para mim e falou assim: não, isso é mentira, porque Deus não me falou. Como se tudo que acontecesse, Deus teria que falar para essa profeta. Foi uma presunção dela, porque Deus mostra aquilo que Ele quer mostrar. E aqui foi encoberto ao profeta o real motivo pelo qual essa mulher estava indo ali. E dessa outra vez agora já não é o profeta, já é o servo do profeta. Vai no capítulo 6, logo avante um pouquinho, você vai ver já o servo, no momento em que o rei inimigo de Israel manda um exército buscar Eliseu. Olha para vocês verem, vê essa história depois, você vai entender direito. 6, capítulo 15, diz o seguinte: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. Feriu com cegueira, conforme a palavra do Senhor. Aqui tem duas situações. Primeiro, o Senhor pede, o profeta pede ao Senhor para que trouxesse cegueira física para aquele exército todo que estava ali contra eles. E o Senhor permitiu que todos ficassem cegos. Uma cegueira temporária física para aqueles homens. Mas para com o servo dele, ele pede: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Por quê? Porque o profeta via um exército celestial protegendo eles, mas o servo não via. Foi encoberto isso do servo. Assim que o profeta pediu: Senhor, deixa que ele veja, ele viu. Assim que ele viu aquele exército celestial gigantesco, ele sentiu firmeza: opa, nós não vamos morrer. Então existe uma cegueira temporária do povo, cegueira física temporária do povo, do exército inimigo, e existia uma cegueira física temporária, espiritual, quer dizer, temporária do profeta, do servo do profeta. Assim que foi permitido o servo ver, ele viu aquele exército. Esse seria o caso da cegueira física, da cegueira espiritual temporária, porque foi encoberta. Agora, Isaías fala sobre uma condição humana. Isaías capítulo 59 fala algo interessante. Aqui ele se coloca
de Israel nessa condição. O capítulo quer dizer o seguinte: ele se coloca a ele e a Israel. Mas aqui, se você for analisar, é uma condição da cegueira humana. A cegueira espiritual humana é descrita. Se você for olhar o capítulo todo, o contexto todo, fala sobre a confissão da maldade da nação de Israel. Mas esse trecho mostra uma condição espiritual da humanidade. Fala aqui, ó, Isaías 59, versículo 9. Diz o seguinte, de 9 a 11. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só treva há. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cego. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E entre os robustos, somos como mortos. Todos nós bradamos como urso e gememos como pomba. Esperamos o juízo e não há. A salvação e ela está longe de nós. Quando eu me converti, eu olhei para trás e me vi nessa condição. Alguém que andava aqui nesse mundo como que se estivesse apalpando um cego. Eu tinha uma percepção que existia um mundo espiritual, mas não entendia o mundo espiritual. Por mais que eu tentasse entender, uma cegueira. O pessoal da religião afro, algumas facções, acreditam entender muito bem sobre o mundo espiritual das trevas. E tem uma facção chamada Filhos do Fogo, satanista, que eles acreditam que depois que morrer, eles vão ter um trato especial. Então, algumas testemunhos de algumas pessoas que se convertem falam que quando eles vê um crente, eles falam só que eles já somos protegidos do homem de branco. Quando eles têm experiência com Jesus, eles falam assim, olha, o homem de branco. Eles não determinam Jesus, eles falam o homem de branco. E eles se sentem entendedores do mundo espiritual. Mas eles procuram entender o mundo espiritual do segundo céu. E mesmo assim, eles são enganados. Porque eles acham que eles vão ter um trato especial ali. Por mais que eles tenham experiências com o mundo espiritual das trevas, eles são cegos para o mundo espiritual. Porque eles não conseguem ver o terceiro céu. Eles não conseguem entender as coisas de Deus. Eles são cegos. Por mais que eles tenham experiências tremendas com os guias, com os orixás, com isso e aquilo, eles não têm os olhos espirituais abertos. E acham que tem. E aqueles que não têm esse envolvimento com o mundo espiritual, que nunca teve experiência com o mundo espiritual, da mesma forma, fica poupando. Eu tive experiência com o mundo espiritual ligado à nova era. E eu não tinha medo do mundo espiritual, mas eu confesso que eu era cego para o mundo espiritual. Eu não conseguia entender as coisas acontecendo, por mais que eu achava que entendia. Por mais que eu gostava de mexer com o mundo espiritual, eu não entendia o mundo espiritual. E aqui fala que, olha, está longe de nós a salvação. Nós estamos andando como quem fica palpando no escuro. Assim é a humanidade. Ele estava falando aqui de Israel, por causa do pecado de Israel. Mas esse trecho aqui, ele serve para a humanidade em si, em geral. Mas há um momento em que ele fala especificamente sobre a cegueira espiritual de Israel. Está aqui um pouquinho mais atrás, Isaías 42. Ele fala agora especificamente sobre Israel. A cegueira espiritual de Israel diz o seguinte, Isaías 42, versículos 18 e 19. Ainda fala aqui o título, Lamento sobre a cegueira de Israel. Fala o seguinte, o seu também o título é esse, Jandir?
Lamento sobre a cegueira de Israel, né? Surdos, ou surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem enviei? Quem é cego, como meu amigo, e cego, como servo do Senhor? Ele deixa bem claro aqui sobre a condição de cegueira. Tu vês muitas coisas, mas não as observa, ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Ele quer dizer aqui que Israel, tendo muitas leis, muitas crenças, muitos estatutos, eles não os observam. Por eles não obedecer, eles eram cegos. Ainda o próprio Isaías fala: coloquei aí preceito sobre preceito, regras sobre regras, para que vendo não vê, ouvindo não ouça. Olha aqui no capítulo 43, versículo 8, como que ele fala isso? Trazei o povo, que é de Israel, que ainda que tem olhos é cego, e surdo, ainda que tem ouvido. O Senhor colocou um estigma sobre esse povo escolhido. Esse povo é surdo e cego. É delicado essa situação, porque o pecado de Israel fazia com que eles ficassem cegos para o mundo espiritual. Por mais que aparecesse anjo, por mais que eles tivessem experiência espiritual, eles continuavam cegos. Houve aquela situação tremenda ali do Mar Vermelho. Qualquer pessoa que passasse por aquilo ficaria impactada a vida inteira. Não, assim que passou a experiência, continuaram cegos e continuaram rebeliando, continuaram brigando, continuaram discutindo, porque a cegueira espiritual. É algo terrível essa cegueira espiritual. E além de Israel ter uma cegueira espiritual, a liderança também tinha uma cegueira espiritual. Você vai perceber como que, pessoal, existe um ditado que fala que o povo tem um governo que ele merece. O povo tem um líder que ele merece. Então fica muito difícil, pode acontecer, mas no meio de um povo ignorante, inculto, sair alguém que se destaca. Normalmente aquele líder, ele vai trazer os traços do seu povo. Seja, no caso, a política, né? Um líder municipal, estadual, federal. Ele não vai mudar o jeito de falar, ele não vai mudar o jeito de pensar. Em geral, ele vai pensar como o povo que ele representa. Porque ele é o representante do povo. Ele é tirado no meio do povo. E aqui não é diferente. Israel, o tempo todo, caminhou como que um cego. A cegueira espiritual de Israel. E a cegueira espiritual era nitidamente representada na liderança de Israel. Olha para vocês verem aqui como que isso é forte quando a gente vê a trajetória da morte de Jesus. Quando Jesus está próximo a ir para o Calvário, durante todo o ministério dele, até mesmo antes, quando Jesus nasceu, Herodes matou um montão de crianças esperando matar o Messias. Durante o ministério de Jesus, várias vezes, Jesus teve problema com a liderança de Israel, porque eles tinham ciúmes e eles tinham medo do que Jesus estava fazendo. Mas olha para vocês verem aqui, João, livro de João,
Nós não vamos entrar em muito detalhe, nós não vamos pegar desde o início. Se você quiser, você pega desde o início do Evangelho, você vai ver os líderes perseguindo Jesus. Mas aqui nesse finalzinho aqui é interessante que nós vamos entender o porquê, em aspas, né? Entre aspas, o porquê que eles estavam perseguindo Jesus. E aqui perseguindo não apenas Jesus, mas até Lázaro. Olha para vocês verem aqui, João capítulo 11. Logo depois que Lázaro ressuscita, livro de João capítulo 11, versículo 47 e 48, diz o seguinte: Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha para vocês perceberem que eles estavam com medo de que esse movimento de Jesus, essa multidão que estava acompanhando Jesus, muito mais pessoas, estava vindo pessoas de outras nacionalidades. A fama de Jesus estava aumentando. Quanto mais a fama de Jesus aumentava, mais afluíam pessoas para a região onde Jesus estava. Ele atraía multidões. Isso provoca uma desestabilização no sistema. Só para você ter uma noção, por 2 vezes Jesus foi para o deserto, multidões foram atrás de Jesus. E Jesus realizou milagres na multiplicação de pães. Por quê? Porque o lugar não tinha estrutura para comportar aquela multidão de gente. Quantas e quantas vezes que Jesus foi ensinar, ele teve que entrar dentro do barco, porque a multidão era tanta que estava comprimindo ele. Ele ia para o barco, ele ficando no barco, o povo não ia entrar na água para ele chegar perto dele. Quantas e quantas vezes que Jesus teve que sair caladinho e ir para o monte orar escondido, porque senão as pessoas iam onde que ele estava no monte. Teve uma feita que Jesus ficou sem comer um bom tempo, porque o povo não deixava ele em paz. Os parentes dele ficaram até preocupados com ele, foram atrás dele. Agora você imagina socialmente falando essa situação. Teve uma ocasião que ele foi até um lugar, expulsou o demônio de Gadareno. O povo daquele lugar falou assim: sai daqui. Por quê? Porque aqueles porcos que morreram nesse evento eram o sustento daquele povo. Eles não ficaram preocupados com o cara que sobreviveu, que foi liberto, não. Eles ficaram preocupados com os porcos que morreram nesse processo de libertação. Houve o quê? Uma desestruturação do sistema. Morreram vários porcos. Então a presença de Jesus, ela mexia com o ritmo natural. Isso para um povo liberto, tudo bem. É preocupante. Nos tempos atuais, a polícia vai ter que redobrar a segurança, os políticos vão ter que fechar algumas ruas, abrir outras, vai ter que delimitar espaço. Mas quando uma nação escrava, e os judeus nessa época eles eram escravos de Roma, isso pode trazer um problema sério. Por quê? Porque o império pode perceber e pode entender isso como um início de rebelião. Eles não vão olhar o seguinte e falar o seguinte: não, ali está um povo ali que está seguindo um tal Jesus, não. Eles vêem naquilo ali um potencial de início de rebelião. Qualquer país dominante é assim. Viu uma aglomerado de pessoas, eles não querem. Eles baixam a lei o seguinte: não fica andando no tal horário, não porta arma, não porta isso, não porta aquilo.
Quando está em estado de sítio num país, eles falam assim, não anda em grupos, não reúnem grupos de pessoas, que eles querem o povo mais separado possível. Porque se o povo une um pouco sequer, não importa qual pretexto, ali pode sair. No Brasil, na época da ditadura, dizem que nem reuniões de jovens religiosos poderia ter. Os jovens que quisessem reunir, eles não podiam, por quê? Porque não poderia ter um grupo X de pessoas reunidas. Porque daquele grupo X de pessoas poderia sair o quê? Assuntos que não tem nada a ver com religião, e dali surgir insurgentes, e sair revoltosos e rebelir contra o sistema. Não foi diferente aqui nessa época. A cegueira espiritual dos líderes estava tanto que eles não viam Jesus como uma salvação, mas eles viam Jesus como um problema. Eles estavam cegos para a situação. Olha o que eles fazem aqui no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 9 a 11, diz o seguinte: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, voltavam crendo em Jesus. Jesus não se tornou o único problema. Aquele homem que estava morto há 4 dias, mesmo se eles não vissem Jesus, mas todos sabiam que Lázaro morreu, 4 dias morto. Aí vê aquele homem lá, aí aquele Lázaro fala o seguinte: olha, Jesus me ressuscitou, era o suficiente para trazer o quê? Mais insurgentes, mais rebeldes, mais aglomerado de pessoas, mais pessoas pensando e refletindo. Então não é só Jesus que se tornou ameaça, mas o próprio Jesus e Lázaro. Ao invés da liderança ficar olhando o que aconteceu com Lázaro, que bênção. Ninguém faz um milagre como ele faz, não. Vamos matar os dois agora. Vamos matar Jesus, vamos matar Lázaro. Assim que cego faz. O cego não resolve a situação. O cego ele não tenta entender a situação. O cego, por não ver, por não enxergar, ele prefere eliminar o problema. Por quê? Porque, como diz o ditado hoje em dia, pior cego é aquele que não quer ver. Está ali nítido. Jesus estava atraindo a multidão, mas Jesus fez um milagre que nunca se ouviu na humanidade. 4 dias morto. Mas ele continua não querendo ver. Eles continuam olhando lá no seguinte, assim, vai haver insurgência contra os romanos. Se não bastasse isso, olha para vocês verem aqui, Mateus, capítulo 27. Se não bastasse prender Jesus, se não bastasse matar Jesus, maltratar igual fizeram com ele, deixaram todo deformado, tanto que foi os açoites. Se não bastasse deixar Jesus de pendurado na cruz e todos verem ele morrendo, olha para vocês verem tanto que eles estavam preocupados com Jesus. De repente resolvemos o problema, mas nem todo. Por quê? Olha para vocês verem aqui. Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniu-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos que aquele embusteiro, que é Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei.
Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não suceda que, vindo os discípulos, o roubem e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, e deixou ali uma escolta. Com medo de que o povo que seguia Jesus montasse uma cilada, armasse uma cilada, eles procuraram de todos os jeitos proteger aquele corpo para que ninguém tocasse nele. Com isso, o milagre da ressurreição de Jesus foi muito mais notório. Por quê? Porque com a porta selada, com a pedra selada, com os soldados ali na frente, uma pedra que não podia uma pessoa só empurrar, tinha que ter vários por empurrar. Se Jesus saísse, os próprios judeus deram um jeito de confirmar que foi uma ressurreição e não foi um roubo. Então, ao invés deles, os bobões, ao invés deles deixar as coisas acontecerem, depois falar o seguinte: olha, roubaram o corpo dele, não colocaram soldado lá com o selo, para confirmar o milagre. Mas não bastou. A cegueira dele estava tanto que, olha para vocês verem aqui, no versículo... Errei aqui, não coloquei 28. No versículo, capítulo 28, olha para vocês terem uma noção que no capítulo 28, eles não só dobram a aposta para continuar cego, mas principal, para poder deixar o povo judeu cego. No 28, versículo 11 a 15, diz o seguinte: e indo eles, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos, poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Os judeus não creem que Jesus ressuscitou porque alguns soldados, sendo pagos, subornados, falaram que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus. Quer dizer, os líderes viram o milagre de Lázaro, mas aqui foi mais. Os discípulos tiveram uma evidência cabal, prova total. Os soldados falaram assim: ó, chegou um anjo lá e soltou e tal. Mesmo com tanta evidência cabal, eles continuaram assim. Isso a gente vê na política. Isso a gente vê na liderança de hoje. Isso a gente vê no meio da igreja. Pessoas que têm uma certeza clara do mover e fazem tudo para inverter. Não tem medo da mão de Deus, porque luta até contra um propósito divino. Por inveja, por ciúmes, por dinheiro, por ganância. Hoje em dia tem isso. E o próprio Jesus alertou isso. Olha aqui em Mateus 15. Mateus capítulo 15. Jesus alertou sobre esse fato. Mateus capítulo 15, versículo 14. Ele fala sobre a liderança, sobre os anciões. Ele fala o seguinte assim. Mateus 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. O sinédrio era formado por sacerdote, sumo sacerdote e a liderança daquele país. Os anciões, os estudiosos,
os letrados, os escribas, os sacerdotes, era formado. E Jesus falou assim, olha, eles são cegos, guiando os cegos. Eles reuniram em secreto o sinédrio inteiro e decidiram matar Jesus, porque cegos, o próprio Jesus falou, eles são cegos, cegos guiando cegos. Olha para você ver agora sobre uma cegueira com relação ao mundo espiritual no seu contexto completo. Como eu disse para vocês, quando eu me converti, eu vi que mesmo com experiências fortes que eu tive na nova era, e eu tive não foi poucas, eu era cego. Mesmo aquele pessoal da crença que acreditam estar servindo cabalmente o mundo espiritual das trevas, são cegos. Por quê? Porque não tem a plenitude do mundo espiritual. Conhece só o primeiro céu, no máximo algumas coisas do segundo céu, mas ele é completo. Olha para vocês verem aqui a questão da cegueira total. O próprio Paulo coloca lá em 1 Coríntios, ele fala em 1 Coríntios, em 1 Coríntios ele coloca a condição daqueles que não aceitam Jesus como um homem natural, como um cego. Ele diz o seguinte aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. Vou objetivamente, você pode buscar lá, é muito interessante. 2,14 diz o seguinte assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Alguns até aceitam as coisas do Espírito do diabo, né? Espírito, as coisas que vêm das trevas aceitam, nem, não é tudo. Não consegue entender tudo, mas acho que entende. Mas vindo de Deus, não consegue. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo pode ser julgado. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele mostra bem claro aqui que aquele que não tem a mente de Cristo, aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, é como Isaías falou, alguém que fica palpando durante o dia como se fosse noite, tentando acertar, mas não consegue. Por mais que ache que entende o mundo espiritual, porque tem tido alguma experiência com o mundo espiritual, não entende. Por quê? Porque é o que o Paulo falou, é um homem natural. Ele não consegue discernir as coisas espirituais na sua amplitude. Ele não consegue pegar as coisas do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, há uma transformação. Paulo mostra essa transformação com ele, de uma maneira física, lá em Atos capítulo 9. Ele mostra que quando ele se converteu, ele percebeu essa transformação de maneira física, de uma maneira bem clara. Olha para vocês poderem perceber como que ele deixou bem claro aqui, Atos capítulo 9, dos versículos 1 ao 19. Não vai chegar isso tudo não, ou vai, vamos ver, dá tempo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão
o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrando um homem chamado Ananias, e pôr-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Houve aqui 2 eventos. Lá no caso de Eliseu, Eliseu pediu para que ficasse cego aquele exército e pediu para que abrisse os olhos de Geazi. Aqui já foi diferente. Aqui o Senhor deixou Paulo cego temporariamente, uma cegueira temporária física. Mas na hora que Ananias pôs a mão sobre ele, ele passou a ter uma visão. Não só recuperou a vista dele, física, que estava temporária, mas ele passou a enxergar o mundo espiritual. E Paulo fala bem claro, lá em Coríntios, o homem natural nada entende, nada a ver. Por quê? Porque a partir do momento que ele aceitou Jesus aqui, ele passou a enxergar nitidamente, claramente. Você pode observar que essa experiência mostra que caiu dele como que escamas, e ele passou a ver, não apenas fisicamente, mas passou a ver espiritualmente falando. Olha para você ver como que a coisa é. Olha o último versículo que nós vamos ler, que eu não tinha separado, está aqui em Apocalipse. Uma das cartas de Apocalipse fala sobre a cegueira espiritual, sobre uma das igrejas, uma cegueira terrível. Apocalipse 2. Não, é Apocalipse 3. Deixa eu ver aqui. Me ajuda a ver aqui, Jandir, sobre a cegueira. Olha essas cartas aqui. Eu não tinha separado esse.
Show. Aqui. Cego nu? É. Lá no 3:17. 17? É, Então, capítulo 3, verso 17, vou voltar depois aqui. Ele fala o seguinte, vamos ler essa passagem que fala: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Hã? Qual? Capítulo 4, versículo 14. 3, 14. Agora 15. Conheça as tuas obras, nem és fria, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-la de minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, sim, pobre, sim, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças, vestiduras brancas, para que vistas, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejam. Eis que ele mostra aqui uma cegueira espiritual. E ele aconselha esse aqui que está sentindo supremamente forte. Acha que não precisa de ninguém, não precisa de nada. Mas o Senhor fala assim, olha, na verdade você é pobre, nu. Aqui não está dizendo aqui para os judeus. Aqui não está dizendo aqui para o povão. Aqui está dizendo para o povo dele, para os cristãos. Olha, você está se sentindo seguro, está se sentindo bem, mas na verdade você está pobre, você está nu. Na verdade, você é cego. Mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você está cego. Por quê? Porque o pecado traz a cegueira espiritual. Quantos e quantos crentes se tornaram cegos ao ponto de desviar do caminho do Senhor? E tem alguns que estão desviados do caminho do Senhor dentro da igreja. E o pior de tudo, líderes. Há quanto e quanto tempo afastou do Senhor, mas a cegueira é tanta que não consegue ver que está desviado. Ele é apenas um religioso, é apenas um ativista religioso, cheio de afazeres, ou talvez um ativista, um cego religioso que só fica no banco, mas não tem experiência com Jesus há muito tempo. E o pior é que tem alguns que nunca teve experiência com Jesus, porque nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, você é pobre, você é nu, está nu, você está cego. Você que está desviado do caminho do Senhor Jesus, você entende o que eu estou falando? Ele está te convidando, você compra colírios. Por quê? Porque você vai conseguir ver a sua condição e vai conseguir entender que Jesus é o mesmo misericordioso e Ele está de braço aberto para te receber de volta. Esse é o colírio. Retornar ao caminho do Senhor. Te convido, hora após mim, dizendo: eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei o pecado dos meus irmãos, contemplei meus próprios pecados, não entendi os teus propósitos, afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão. Me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. E eu lhe peço, volte a ter comunhão comigo, em nome de Jesus. E você, que talvez ache que é crente, mas nunca foi, só é filho de crente, só tem o nome de crente, mas nunca teve comunhão com o Senhor. Ou você que sabe que não é cristão, mas é um religioso, ou nem religioso é.
Você acha, mas você está cego. Como aconteceu com Paulo, que ao receber Jesus como Senhor e Salvador, caiu dele as escamas dos olhos, ele passou a enxergar. Faz esse teste que você vai entender e ver. Ora após mim, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu falo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu aceito Jesus como meu único Senhor e como meu único Salvador. Eu irei agora orar por vocês. Tanto você que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, quanto você que voltou para os caminhos do Senhor. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos em tua presença. Faça-nos ver, ó Pai, a maravilhosa vida que é caminhar contigo. Volte a ter comunhão com aqueles que afastaram e tenha, Deus, experiências maiores com aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador. Guarda como menino dos seus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar a participar conosco, separa lá sua taçazinha de suco de uva, seu pedacinho de pão e venha participar conosco. Amém? Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, como embaixador do Senhor aqui na terra, na autoridade que tu me deste dos altos céus, eu determino que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada. Que possamos perceber os nossos espirituais abertos para a honra e glória do Senhor. Que a gente tenha experiências tremendas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.